Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. Esse é o canal Sobrevivência, seja bem-vindo. Nós temos um compromisso aqui com os fatos. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever para receber os assuntos que nós trazemos com respaldo científico, arqueológico, histórico e escriturístico. Nós analisamos por aqui a literatura bíblica, o cânon bíblico e também a literatura de Qumran. Você pode ficar mais próximo de nós, aqui está o link do Telegram e do WhatsApp para você falar conosco no PV, e eu tenho também aqui a opção para você apertar as notificações. Quando você toca aqui, você recebe os nossos vídeos que são postados. Inclusive, nós demos uma pausa aqui nesse vídeo extraordinário, para quem não viu ainda. Se você não viu esse vídeo, veja. Nós estamos falando sobre o cálculo do tempo hebreu. O tradicionalismo, como que eles viam o tempo? Nós estamos falando de Gênesis e vamos até o Cordeiro, tá certo? Demos uma pausa porque nós tivemos um impasse aqui no cálculo e surgiu uma dúvida e é claro que nós queremos trazer algo de qualidade para você, portanto, nós estamos em pesquisa para apresentar a segunda parte que já está pronta. O que você vai ver no vídeo de hoje? Nós tivemos alguns comentários, nós vamos responder comentários hoje, apenas dois, porque são dois comentários que têm a ver com o assunto. Hoje nós queremos falar com você a respeito da festividade do Natal e também, em consequência dele, a festividade do Ano Novo. Calendário gregoriano, hoje nós estamos aqui no dia 23 e daqui a 2 dias, praticamente um dia e pouco, o mundo, ou parte dele, vai estar celebrando o Natal Mais o Ocidente, né? no dia 25 de dezembro. E daí sempre alguém menciona o início do Natal, dessa data, 25, com o desenvolvimento do cristianismo, né? O pessoal comenta isso a partir do cristianismo que reestruturou o calendário gregoriano, certo? Juliano para o gregoriano, e quem montou toda a estrutura dessas festividades que estão inclusas no calendário. Mas eu quero mostrar para você que dentro da Bíblia, dentro do cânon, e também quero mostrar para você historicamente, vou mostrar para você o quanto é fácil ver isso, por isso que é tão simples você servir o Criador. Alguns preferem fechar os olhos, outros querem se aprofundar. Querem, como que diz, adorá-lo em espírito e em verdade. Então assim eu quero mostrar para você nesse vídeo. Não saia daí, vale a pena. E dentro dos comentários que foram feitos, nós encontramos um comentário aqui anterior do irmão Jonathan. Irmão, nós respeitamos o seu posicionamento, nós não estamos de forma nenhuma atacando a fé de ninguém aqui no canal. Nós, como eu disse no início do vídeo, nós temos um compromisso com os fatos. E chegou a época de nós mencionarmos sobre esse assunto, todo final de ano a gente fala um pouco, e cada vez a gente mostra uma forma diferente de ver essa falácia de festividade que é a festividade do Natal, e mostrar para as pessoas que querem servir o Criador os caminhos que elas podem utilizar para conhecer os fatos. Não o tradicionalismo, mas a gente respeita. Mesmo assim, quem quer celebrar, né? Nós temos familiares, os meus familiares estarão, eu respeito, comemorando. Nós não vamos participar, é fato. E eu sei que algumas pessoas que estão nos vendo também, possivelmente alguns vão comemorar, vão estar com suas famílias, mesmo dizendo, nós não estamos comemorando. Mas eu vou mostrar para você por que isso desagrada ao Criador. Para vocês, você que está nos vendo. Você escreveu aqui várias coisas interessantes, importantes. A gente respeita a sua observação. E hoje também foi deixado para nós um comentário dentro do calendário examinando a doutrina do sábado lunar. O que o Alberto, Mariane, deixou aí pra gente?
O tempo que os irmãos têm perdido com o estudo dos calendários deveria ser aproveitado cuidando do próximo, dando pão ao faminto, pregando Cristo para as pessoas que estão perecendo por falta de Cristo. Irmão, nós não ostentamos aqui, tá? Nós temos feito esse trabalho, embora talvez você não consiga enxergar ou ver, tudo na vida depende dos olhos que estão vendo. Alguns olhos conseguem enxergar, outros não. O Cristo que você conhece é o Cristo apresentado para o mundo. E nós estamos fazendo exatamente o que você disse aqui. O Filho do Criador, o Cordeiro que nós apresentamos, que é diferente desse Cristo aí, ele está sendo abordado em cada vídeo. O seu costume, a sua tradição. Talvez o irmão não consiga enxergar isso. E eu convido o irmão a ver esse vídeo até o final. Eu vou colar ele aqui, depois deixar o link como resposta para você, respeitando a sua forma de pensar. E os nossos atos aqui na cidade, onde nós moramos, na região onde nós moramos, a gente não vai postar aqui no canal justamente porque a gente não ostenta. Isso não vem do Criador, correto? Eu sei que quem não é visto não é lembrado, mas o Criador vê todas as coisas. Então, o que a gente faz ao próximo e o que a gente faz ao necessitado, a gente não ostenta aqui não, embora cada um tem liberdade de fazer o que acha melhor. Mas vamos ao vídeo. É importante você compreender, você que está nos vendo, que basta você fazer uma pesquisa prévia que você vai encontrar assuntos como esse, por exemplo, na Super Interessante. Qual que é o título aqui, Mariane? Por que o Natal é comemorado em 25 de dezembro? Eu vou usar essa pesquisa rápida aqui da internet para você perceber que mesmo artigos que não sejam acadêmicos, escritos por acadêmicos, são abertos. Então, de certa forma, as pessoas têm essa verdade explícita aí. O que está escrito aqui, Mariane? Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã realizada por volta do dia 25 de dezembro e cristianizaram a data, comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano 354. A tal festa pagã, chamada de Natalis Solis Invicti, Nascimento do Sol Invencível, era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno e o dia mais curto do ano. No hemisfério norte, o solstício não tem data fixa. Ele costuma ser próximo de 22 de dezembro, mas pode cair até no dia 25. A origem da data é essa, mas será que Jesus realmente nasceu no período de fim de ano? Os especialistas duvidam. Entre os estudiosos do Novo Testamento e das origens do cristianismo, é consenso que ele não nasceu em 25 de dezembro. Afirma o cientista da religião Carlos Caldas, da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Olha, é um artigo para você ler, né? Você pode seguir a leitura depois, aí na sua casa. Eu vou colocar o outro aqui à disposição. Prepara Enem, também é para estudiosos, pessoas. Eu costumo dizer que existe o aluno e existe o estudante. O estudante é aquela pessoa que estuda. Então aqui você pode encontrar, nesse site aqui também, se você se interessar, depois você pode fazer a sua própria pesquisa, mas nós temos aqui, o tema é qual, Mariane? 25 de dezembro, dia de Natal. Vai lá. O dia de Natal é celebrado em 25 de dezembro. Acredita-se que é assim desde o século IV depois de Cristo, quando supõe-se a data foi determinada pelo Papa Júlio I. O período natalino na tradição litúrgica estende-se de 25 de dezembro até 6 de janeiro, dia de Reis. Muitas outras tradições se consolidaram nesse período, como a montagem de presépios e árvores de Natal. Quando surgiu o Natal? A data do nascimento de Jesus Cristo é um dos grandes mistérios do cristianismo, embora seja celebrada há séculos no dia 25 de dezembro. Acredita-se que a prática de celebrar o Natal nesta data tenha sido oficializada no século IV depois de Cristo, durante o pontificado de Júlio I. Essa teoria afirma que esse Papa oficializou a celebração nesse dia, mas que ela supostamente já era comemorada desde a década de 330.
De toda forma, não existe uma comprovação histórica disso. E sabemos que o ato de celebrar o nascimento de Jesus Cristo se consolidou entre os séculos 2 depois de Cristo e 4 depois de Cristo. Um registro de Clemente de Alexandria, um padre do século 2 depois de Cristo, fala que naquela época existiam diferentes tradições sobre a data do nascimento de Jesus. Havia muita divergência acerca de quando Jesus tinha realmente nascido, e durante esses séculos, o 25 de dezembro foi conquistado influência. Muitos historiadores teorizam dizendo que a escolha foi proposital e fazia parte de uma estratégia de cristianização e de aculturação da Igreja Católica. Isso porque no dia 25 de dezembro e nos dias próximos a ele, era costume nas terras romanas a celebração do Dies Natalis Solis Invicti, uma festa em homenagem ao deus Sol invicto, bem como Saturnália, uma festa em homenagem ao deus Saturno. A colocação do nascimento de Jesus na mesma época que essas festas tinha como objetivo esvaziar as celebrações pagãs e convencer as pessoas de que o que elas estavam celebrando era, na verdade, o nascimento de Jesus. Todas as pessoas que têm acesso à internet hoje têm condições de ler o que eu estou lendo. Então, pregar o evangelho ou não depende de quem vê. Trazer a celebração do Natal para dentro da sua casa depende de quem vê. Então, hoje está aos olhos de quem procura realmente servir o Criador em espírito e em verdade. Agora, dentro da história, isso aqui são artigos bem simples, né? Nós podemos utilizar outros acadêmicos para vocês entenderem o que eu vou apresentar diante de vocês. Esse concílio aqui de Hipona é um dos concílios utilizados para escolher o cânon da Escritura. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu vou entrar dentro do contexto escriturístico para você perceber que isso é mais antigo do que os romanos. Os romanos apenas aproveitaram essa suposta data para deixar de representar uma comemoração pagã. Porque, a princípio, os nazarenos, queira como você queira chamar, os discípulos, os apóstolos, eles nunca celebraram essa data. Eu vou mostrar dentro da Escritura para você. E aqueles que ainda não despertaram para conhecer o tradicionalismo deles, para perceber qual caminho estão percorrendo, é um prato cheio aqui. Eu quero que você entenda que dos livros que são compostos na Bíblia, eles foram escolhidos pelos romanos. O último cânon feito no mundo e exposto às nações fora feito pelos romanos. O que é isso? É a escolha dos livros que iriam compor a Escritura. Então reuniram-se várias pessoas importantes do clero na época para escolher qual livro poderia abordar, afirmar e também deixar claro o tradicionalismo colocado agora por essa nova religião, o cristianismo. Para quem ainda não estudou, para quem ainda não sabe, o cristianismo não surge ali com Cristo ou com os apóstolos de maneira nenhuma. O cristianismo surge com Constantino, isso não é novidade para os olhos que queiram conhecer em espírito e em verdade. Mas está à disposição, nós temos outros vídeos no canal falando sobre isso. Para você que também não viu o nosso vídeo, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, é uma série importante para você entender melhor o que nós estamos falando aqui. Mas eu quero que você compreenda que a questão doutrinária desse concílio era escolher os livros que iriam compor a Bíblia, tá certo? Eu quero que a Mariane leia aqui o começo, o concílio. O concílio discutiu e reafirmou a origem apostólica do celibato clerical, definindo-o como um requisito para todos os ordenados. Ou seja, todas as pessoas que fossem ordenadas dentro da fé cristã católica, né, que esse é o surgimento dela, essas pessoas precisavam possuir um apostolado do celibato, do clero católico, certo?
No entanto, os bispos foram convocados, sobretudo, a fim de discutir e deliberar sobre a lista oficial dos livros que deveriam ser considerados como de divina inspiração e que, portanto, deveriam compor a Bíblia e ser proclamados no culto nas comunidades. A motivação nascia das dúvidas geradas no século III sobre o emprego pelos cristãos dos livros assim chamados deuterocanônicos. As causas originavam-se das discussões com os judeus que, depois do concílio de Jamnia, sínodo judaico realizado no início do século II, que, entre outras coisas, estabeleceu um cânon próprio, rejeitavam a canonicidade desses livros e de trechos de Esther, Cânticos dos Cânticos e Daniel. Olha só, então aqui você já tem uma abordagem mostrando que o judeu fez o cânon deles também, excluindo Esther, Cântico dos Cânticos e o livro de Daniel. Tá certo? E algumas outras coisas que nós já mostramos lá naqueles vídeos que eu sugeri para você na série. Então, por aqui você já percebe que o judeu possui livros semelhantes no seu cânon aos cristãos. Porém, o que alguns desconhecem é o que eu vou apresentar agora. Algumas pessoas não estão familiarizadas com o contexto de uma forma geral, que deveriam. Pessoas que estão preocupadas em servir o Criador e não o tradicionalismo de qualquer fé, deveriam ter o conhecimento necessário para tanto hoje. Qual é o título aqui, Mariane? Desenvolvimento do cânone do Novo Testamento. Exato. Aqui nós temos também um desenvolvimento desse novo cânon. O que encontramos aqui, Mariane? O desenvolvimento do cânone do Novo Testamento foi um processo que ocupou boa parte dos primeiros anos do cristianismo. Para a Igreja Ortodoxa, o reconhecimento destes livros como autoritativos foi formalizado no Concílio Quiniceste em 692 e reafirmado no Sínodo de Jerusalém, 1672. A Igreja Católica tornou dogmática sua definição do cânone bíblico no Concílio de Trento, de 1546, uma reafirmação dos cânones do Concílio de Florença, 1442, e especialmente dos concílios sinodais de Roma, 382, e norte-africanos de Hipona, 393, Cartago, 397 e Cartago, 419. Para a Igreja da Inglaterra, o cânone tornou-se dogma a partir da publicação dos 39 artigos de 1563. Para o calvinismo, a Confissão de Westminster fixou em 1647. O cânone do Novo Testamento é o conjunto de livros que os cristãos consideram como inspirados por Deus e que fazem parte do Novo Testamento, da Bíblia cristã. Para a maioria das denominações cristãs, trata-se de uma lista de 27 livros, dentre os quais os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, diversas epístolas e o Apocalipse. Então, toda a estrutura que chegou até você, bíblica hoje, todos os livros que fazem parte da literatura bíblica foram escolhidos. Outros livros que são diferentes da fé cristã foram deixados de lado. Então é importante você compreender que a questão aqui não é religião. Não é a religião que o Rogério e a Mariane seguem. Esse não é o fato, não é o ponto aqui. O fato é que o berço utilizado para fundar o cristianismo, além de político, também é religioso. E é composto dos livros que existem à disposição na Bíblia hoje. Mas será que são só eles? Porque caso você não perceba, eu quero descer um pouquinho mais aqui, eu queria que você entendesse que além desses livros, você tem depois uma nova escolha protestante. Você vai ter vários mártires, várias pessoas importantes na história, mostrando o porquê de deixar e não deixar os livros. Alguns rejeitaram as cartas de Paulo. Por que as cartas de Paulo são rejeitadas? Eu vou mostrar para você dentro da Escritura. Eu não estou dizendo que nós rejeitamos as cartas de Paulo. Eu só vou mostrar para você por que elas foram rejeitadas dentro da própria Escritura. E aí nós temos também outras informações aqui
dentro da escolha feita a partir de Lutero. Lutero, para quem não sabe, quando dá início ao protestantismo, junto com outros também, ele exclui livros como Apocalipse, como o livro de Judas. Está aqui, você pode fazer a pesquisa depois. Os livros que Lutero ele considera não canônico, tá? Tiago, aqui ó, Judas, Tiago, Hebreus e Apocalipse. Lutero considerava esses livros não canônicos. Dê aqui pra gente, Mariane, para não ficar dúvida. Martinho Lutero se incomodava com quatro livros do Novo Testamento chamados de Antilegômena: Judas, Tiago, Hebreus e Apocalipse. Por isto, ele os posicionou numa posição secundária em relação aos demais, mas não os excluiu. Ele propôs removê-los do cânone, ecoando a opinião de diversos católicos como o cardeal Caetano e Erasmo, e parcialmente por causa de ensinamentos que ele percebia como sendo contrários às doutrinas protestantes, como a sola gratia e a sola fide, uma tese que não é geralmente aceita por seus seguidores. Ainda hoje esses livros aparecem em último lugar na Bíblia de Lutero alemã. Então você percebe que havia um desconforto. Note você que cada pessoa que vai surgindo durante as épocas após os apóstolos tentam separar aquilo que eles acham ser corretos ou não. Livros considerados ou não sagrados. Então tudo isso está aqui. Você pode, assim como eu, você tem lá no final os artigos, aliás, as fontes bibliográficas de onde foram retirados. E eu convido você a procurar e a ler, traduzir essas fontes. É muito fácil pelo computador, no Google Tradutor, para você ver realmente a origem dessas ideias aqui e do que foi apresentado aqui acima. Vale muito a pena, tá? As referências estão todas aqui. Você pode digitar desenvolvimento do cânone do Novo Testamento, que você vai encontrar o que nós apresentamos aqui. Eu estou dando uma palhinha aqui para você perceber que alguns livros geram desconforto na vida de alguns por parte de tradicionalismo. Isso é muito comum hoje em dia. Mas o que nós temos dentro da Escritura? O que a Escritura apresenta? Por que eu li isso aqui para você? Porque a protestante que está vendo esse vídeo aqui, ou quem se familiariza com o protestantismo, quando eu for mostrar esse livro aqui de Macabeus, vai falar assim, poxa vida, mas esse livro aqui, ele é um livro, como que o pessoal chama? Apócrifo. É um livro que só tem na Bíblia Católica, então eu não dou crédito para ele. Mas eu quero que você se lembre que quem escolheu o restante do cânon que está dentro da sua Bíblia, fora esse aqui, fora esse livro, também foram os católicos. E posteriormente os protestantes escolheram para pautar a sua fé protestante. Mas o livro existe. Quem pode decidir se ele é canônico ou não, pode ser você mesmo. Você pode estudá-lo. Você pode fazer a leitura. Qual a diferença dele, de ler ele, por exemplo, para aqueles que acham que seria um pecado ter ele em casa? Eu estou falando porque eu tenho essa Bíblia de Jerusalém aqui e tem esse livro. Alguém poderia dizer assim, mas eu nem tenho dentro de casa uma Bíblia como essa porque tem livros apócrifos. Olha que nome forte, né? Então quer dizer que as redes sociais não têm conteúdos apócrifos. Como é que você vai discernir o que é apócrifo se você não sabe do que se trata? Porque o clero romano cristão escolheu como sendo apócrifo ou não? E você ainda está conivente com essa ideia, com esse propósito? Então, esse livro aqui é o livro de Macabeus. Ele está disponível para você baixar na internet ou mediante o momento que você compra uma Bíblia católica. É um livro histórico. E se você não sabe a diferença entre histórico, dissertativo, um livro também que traz a normativa, então é bom dar uma reavaliada na literatura para você conhecer a gramática, a estrutura textual, tá certo?
Mas eu quero que você compreenda que aqui eu tenho um livro de Macabeus, e eu vou ler, porque eu vou mostrar para você que dia 25 já era celebrado quando os gregos invadiram Jerusalém. Eu vou mostrar para você. Antes de Roma. Bem antes de Roma. E eu vou mostrar para você. Mas antes de mostrar o livro de Macabeus, para contentamento do protestante, nós vamos usar o que está na Bíblia. Tá certo? E eu quero que você perceba, quando a gente fala das festividades aqui, é que não tem como separar a festividade da adoração. Porque a adoração, para quem às vezes volta e meia coloca, a gente até gosta que coloque esses comentários no canal, porque instiga a gente a falar sobre isso. A fazer pesquisas também. E a falar sobre isso, que é porque tá com a mente embotada, tá com a venda nos olhos. Então vamos tentar abrir um pouquinho. Olha, eu tenho um evangelho aqui, de Mateus, no capítulo 26, mostrando que nós já falamos em outros vídeos, que o Cordeiro orienta os discípulos como preparar a Páscoa. E não é essa Páscoa cristã, não tem nada a ver com ela. E era uma festividade, uma liturgia de adoração. Tá? O Cristo, para quem gosta de chamar ele assim, ou o Jesus, na sua Bíblia, na sua literatura, está mostrando aqui como lidar com a situação. Ou seja, para o que se prega hoje de uma fé, você tem que ajudar, é ótimo ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, é bíblico isso. Mas o contexto de adoração não se restringe somente a isso. Agora, para saber como fazer essa adoração, você tem que conhecer o tradicionalismo de fato. E não o simbólico ou o tradicionalismo cristão em si. Ou judeu em si. Porque é mais além do que isso. Eu quero que você compreenda, faça a leitura você na sua casa depois. Rogério, mas isso foi antes de Cristo subir ao céu. Estou usando Cristo para você compreender. A gente usa o Cordeiro aqui. O Messias. Então, eu quero que você leia, nós vamos abrir agora Atos, tá? É depois, né? Para quem conhece um pouquinho do cânon bíblico, lembrando que é um cânon, esse livro aqui foi separado pelos romanos e colocado dentro da Bíblia, no capítulo 2, no verso 1 você já encontra assim. Lê pra gente, Mariane. E em o cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos em uma mesma harmonia no mesmo lugar. Então, por favor, eu estou falando dos discípulos, de um cânon que está na sua casa. Os apóstolos estavam em harmonia no mesmo lugar. É para comemorar o Natal? Lê embaixo pra gente, Mariane. E de repente veio um som proveniente de dentro do céu, como que de um vento carregando a todos e violento, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Se aqui comigo eu já ia ficar assustado. O Brasil tá tendo uns vendavais aí, e eu não gosto de vento, né? Mas aqui em cima diz que é referente às festas de primícias, o Pentecostes. Incrível isso. E eu te desafio a procurar uma festividade que os apóstolos tenham mencionado no cânon católico para celebrar o Natal. Então, por favor, nós não estamos sendo incoerentes, nós não estamos atacando ninguém. Nós estamos trazendo clareza aos olhos de quem quer ver, tá? O verso 16, depois você lê o capítulo todo, não quero sair do contexto, vem dizendo ainda até o verso 20. Lê pra gente, Mariane. Mas isto é aquilo tendo sido dito através do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias... Acontecerá quando, Mariane? Nos últimos dias, diz o Criador, que derramarei proveniente de junto do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos varões jovens verão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também derramarei proveniente junto do meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas naqueles dias e profetizarão. E concederei a aparecer prodígios no céu acima e sinais sobre a terra abaixo, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol será tornado em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e notável dia do Criador. Então tá. Tá dentro do contexto de Atos. Tá cumprindo aqui. Nos últimos, os discípulos
dentro do cânon deixado daí na sua casa e na minha, né? Se alguém não está vendo isso aqui é porque não quer. Está bem claro dizendo que a profecia está sendo cumprida nos últimos dias. Com os discípulos. Isso já faz mais de 2000 anos. Com os discípulos. Ou menos, né? Aproximadamente 2000 anos. É o que está dentro do contexto. É. Com os discípulos. Os discípulos estavam vivendo os últimos dias aonde a profecia de Joel foi cumprida. Exato. E eu estou aqui só abordando. Eu estou trazendo clareza referente à festividade e a cumprimento de profecia. Sem sensacionalismo, sem dizer que nos nossos dias hoje os velhos estão tendo visões. Que velhos? Seguindo o paganismo? Que jovens? Seguindo quais tradicionalismos? Ora, que eu saiba, o povo errante foi colocado na linha pelo Criador e ali haviam profetas em seu meio. Eu conheço profetas em nosso meio hoje. Mas vamos lá. Atos capítulo 20 ainda, aqui falou sobre a festividade do Pentecostes. Existem outras. Eu vou citar duas aqui, mas você pode encontrar outras. Inclusive no Novo Testamento, como alguns o chamam. Eu vou ler aqui o capítulo 20, nós já até fizemos isso em outro vídeo, mas para que fique claro, o verso 6 e o verso 7. Leia pra gente, Mariane. E depois dos dias dos pães ázimos, dantes, zarpamos em navegação para longe de Filipos, e em 5 dias fomos para junto deles, para Troade, onde estivemos 7 dias. Depois do Natal, depois do Ano Novo, verso 7. E no primeiro dos 7 dias da semana, tendo os discípulos sido ajuntados para partir o pão, Paulo, estando para partir do dia seguinte, de forma completa, argumentava com eles e prolongava a pregação até a meia-noite. Segue. Havia muitas lâmpadas no salão do andar superior, onde eles estavam tendo sido ajuntados. E um certo jovem varão, por nome Eutico, estava assentado sobre a janela, estando sendo tomado de um profundo sono. Estando Paulo de forma completa argumentando durante maior tempo, e havendo sido tomado de um profundo sono, caiu proveniente junto o terceiro andar para baixo e foi levantado já morto. Mas Paulo, havendo descido, inclinou-se sobre ele e, havendo abraçado, disse: Não sede vós em tumulto, porque a alma dele está nele. E havendo subido de volta e havendo partido o pão, e havendo comido, e lhes havendo falado largamente até a alvorada, desta maneira partiu, e levaram o jovem vivendo, e foram não pouco consolados. Por que nós lemos o verso 7 também? O 8, 9? Porque eu vou ler o 21 em seguida, dos apóstolos chamando a atenção de Paulo, porque eu também, ao ler, ao conhecer parte, eu não conheço nada, mas ao estudar e ao conhecer o tradicionalismo hebreu, eu percebo que Paulo é indeciso. Tudo bem que a história conta que ele foi, caiu do cavalo, literalmente, nas suas visões, no seu pensamento, que talvez ele esteja caminhando, sendo orientado ali, como todos nós somos, durante a jornada. Mas eu fiz a leitura aqui, porque aqui mencionado que Paulo, ele partiu o pão no primeiro dia da semana. E alguém fala, mas o camarada não leu o contexto, ele leu um isolado. Não, a gente leu o contexto aqui. E nós lemos o contexto para você, para ficar bem claro que nós não temos dúvida a respeito do que nós estamos falando. Em momento nenhum aqui está dada ordem nenhuma, não existe nenhuma literatura aqui de Gênesis a Apocalipse, nenhuma, modificando as festividades litúrgicas do Criador, o seu tradicionalismo litúrgico, ou dia de guarda, de descanso, como você queira entender. Não existe nenhum texto normativo, nenhuma ordem foi dada, nem por Paulo e nem por ninguém, tá? Apesar de Paulo ser confuso. E eu vou mostrar para você agora no capítulo 21, certo? No verso 15, na verdade, Mariane vai ler o 15 em diante. Vamos ver a chamada de atenção em Paulo.
E depois daqueles dias, havendo tomado a nossa bagagem, subimos a Jerusalém. E alguns dos discípulos provenientes de junto de Cesareia também foram juntamente conosco, levando ao lado deles um certo Minasson, um Cíprio, um antigo discípulo, junto a quem devíamos ser hospedados. E em nós, só havendo chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito bom grado. E no dia de seguindo, Paulo tinha entrado juntamente conosco para a casa de Tiago, e todos os presbíteros vieram até ali. E havendo saudado, relata-lhes de acordo com cada uma delas as coisas que o Criador operou entre os gentios através da ação de servir dele. E havendo saudado, relatava-lhes de acordo com cada uma delas as coisas que o Criador operou entre os gentios através da ação de servir dele. E havendo ouvindo, glorificaram ao Criador, mas também disseram a ele: Bem vês, ó irmão, quantas miríades de judeus há, já tendo crido, e todos são zeladores da lei. E já cerca de ti foram informados de que todos os judeus que estão entre os gentios, tu ensinas afastamento para longe de Moisés, dizendo para eles não circuncidarem seus filhos, nem andarem segundo os seus costumes. Então você percebe que há uma divergência aqui. Você pode ler o contexto todo, senão, se a gente for ler aqui, o vídeo vai ficar enorme. Você pode ler, reler, e você vai ver a divergência dos apóstolos em relação ao que Paulo vinha dizendo, em relação aos costumes hebreus. Aqui vem a palavra judeu, gente, mas por favor, não é judia. Para quem conhece a literatura bíblica, a literatura de Qumran, e também a história, sabe que judeu e hebreu não tem nada a ver. É diferente. Algumas semelhanças, assim como tem no cristianismo, mas não são a mesma pessoa. Cristão, judeu e hebreu, Abraão, Moisés, judeu, hebreu, não é a mesma coisa, nem cristão. Jesus Cristo, o Cordeiro apresentado pela história e a Escritura, também não é a mesma coisa. Mas enfim, você percebe que há uma divergência aqui. E eu estou mostrando isso para você dentro da Escritura, para que você entenda que o povo sempre procurou a verdade. O Cordeiro ficou tanto tempo com os discípulos e os discípulos não aprenderam todo o necessário. O Criador vai ensinando aos passos. Agora, eu admiro muito alguém que não tenha caminhado com nenhum dos profetas e nem com o Cordeiro chegar a assumir uma postura e dizer assim, ó, esses livros são canônicos, são sagrados. Esses não. Mas tudo bem, quem engole essa história toda, fique à vontade, seja feliz. Agora que nós vimos essa estrutura aqui de posicionamento de apóstolos, inclusive de Paulo também, visto pelos apóstolos, que é o mesmo que eu vejo quando a gente lê a carta aos Romanos, falando sobre os costumes hebreus, a gente percebe que há uma divergência. Paulo tem hora que fala uma coisa, tem hora que ele fala outra. Ele não entra no consenso. Pelo menos não deixaram as cartas dele à disposição se ele entrou em alguma. Correto? Mas agora eu quero ler para você Macabeus. Mas não é apócrifo. Quem diz que é apócrifo? Conheça-se você mesmo. Mariane fará a leitura aqui, Macabeus, capítulo 1. Por favor. Alexandre e os Diádocos. Depois que Alexandre, filho de Filipe, macedônio, saído da terra de Cetim, venceu Dario, rei dos persas e dos medos, tornou-se rei em seu lugar, começando pela Hélade. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se das fortalezas e eliminou os reis da terra. Ótimo. Então, aqui você vai ler um pouco da história e eu desafio você a conhecer. O que mais que nós temos aqui no verso 10, Mariane? Dele saiu aquele rebento ímpio, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. Para quem não conhece, Antíoco Epifânio invade Jerusalém, certo? Invade o templo do Criador e depois de estabelecida a estrutura grega ali naquela região, nós encontramos no verso 41 escrito assim. Preste atenção, você que é futurista, você que gosta de sensacionalismo, para ver o cumprimento profético aqui. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo,
renunciando cada qual seus costumes particulares, e todos os gentios conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e a cidade de Judá, ordem escritas para que todos adotassem os costumes estranhos de seu país e impedissem os holocaustos, sacrifício e as libações no santuário, profanassem sábados e festas. Profanassem sábados e festas. Quais festas? Aquelas ordenadas pelo Criador para o seu povo. Contaminasse o santuário e tudo que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos, imolassem porcos e animais impuros, que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações, de tal modo que se olvidassem assim da lei e subvertessem todas as observâncias. Olha, se você for estudar um pouquinho a vida de Paulo, você vai perceber que Paulo é grego, né? E também tem... estudou lá com os romanos, e você vai perceber que Paulo vem incentivando realmente, não abertamente, dizendo, olha, foi Deus que me disse, mas é uma opinião dele, né? Seria um texto com uma opinião de uma pessoa que está vendo o cristianismo, ou seja, o início lá do apostolado, né? Antes do cristianismo, que não foram os apóstolos que iniciaram o cristianismo, mas o início ali dos apóstolos do Nazareno, colocando o povo a par, os gentios também, e Paulo faz a mesma observação, que não precisa lá de circuncidar. Mas vamos lá, vamos chegar ao ponto. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nesses termos ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios cada uma por sua vez. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos os que eram desertores da lei. Praticaram o mal do país, reduzindo Israel a ter de se ocultar onde quer que encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Isso, e o que você vai ver aqui abaixo, foi exatamente por volta do mês de dezembro. Por que eu estou mencionando isso? Porque para conhecer isso você precisa de pesquisar na história. Você precisa ler artigos acadêmicos, artigos científicos, e você vai conhecer o que eu estou mostrando aqui. O que foi colocado lá de abominação da desolação? No lugar sagrado do Criador, eles ergueram um local de culto e adoração a Zeus, certo? Ou a Baal, que é o mesmo. Tá legal? E lê pra gente, Mariana, continua que a leitura tá interessante. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares, e às portas das casas e nas praças queimavam-se incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo, onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos mês por mês nas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar levantado sobre o altar dos holocaustos. Tá aí. Eu falei para vocês que ia mostrar dentro da literatura bíblica. É um livro canônico escolhido pelos romanos, excluído pelo protestante. É um livro existente. Todos vão ter que concordar com isso. É um livro histórico, Macabeus. E você vai perceber que já desde aquela época, inclusive aqui 25 de dezembro, já era feita a adoração a deuses pagãos. O Criador não tem mistura com isso. Você precisa de entender que para servir o Criador não está relacionado ao tradicionalismo apresentado por homens. É gostoso? Eu também sinto falta de estar com a família. É gostoso estar com a família, mas eu posso estar em outros momentos. Mas imagine você que o Criador, se você for ler a própria Bíblia, o livro de Apocalipse,
você vê quem que vai estar fora do reino do céu. São idólatras, adoradores de Baal, de Zeus, adoradores dos solos invictos. Se houvesse essa ordem dentro da Escritura, eu mencionaria aqui, mas ela não existe, ela não tem. E também, só deixando um comentário a mais, não há escrito em lugar algum para se comemorar o nascimento do Filho do Altíssimo. Nem de ninguém. Nem de ninguém, né? Há escrito, há relatado festividades anuais para o Criador. Com propósito. Né? E uma dessas festividades, que é a festividade de cabanas ou tabernáculos, né? Indicaria, seria uma festividade que futuramente, que ela foi dada bem lá atrás, né? Na verdade, quem começou a observar essas festividades foi até Abraão. Então, a descendência dele seguiu. Então, dentro dessas festividades, inclusive, falando particularmente de cabanas, é que foi dada um sinal, né, dentro das festividades de tabernáculos, em que o Filho se faria presente com os homens, de acordo com o Evangelho de João, né? O Filho se tornou carne e tabernaculou entre os homens, né? Então a gente vincula festividade de cabanas com até mesmo o local onde o Cordeiro nasceu, né? O local que eu falo assim, não a geografia, lógico que foi dentro de Israel, na cidade de Belém, mas dentro de uma cabana, né? Ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa cabana, num local onde abrigava animais. Então, se a gente for voltar à história, a gente consegue entender mais ou menos a época que foi esse nascimento. E não foi na época de dezembro, né? Por mais que as pessoas digam, é simbólico, mas nós estamos mostrando aqui para vocês de onde que vem essa data. 25 de dezembro, o que aconteceu? Na verdade, 25 de cada mês, né, Rogério? Mas inclui também esse mês aí, no caso, né? Que o Ocidente em peso comemora como o nascimento de um Deus, né? Então, o nascimento do Filho do Criador, ele teve uma época determinada para isso, né? E uma estação determinada para isso, e que não foi estação de inverno, não foi estação de verão, mas foi uma estação, né, a qual o Criador necessitava de ofertas. Ele exigia do povo que ofertasse, que trouxesse do melhor do fruto para que pudesse ser ofertado a ele. E exatamente nessa época que ele oferta o seu próprio filho, né? Tudo indica. O rebento. Tudo indica. Para Israel, para a descendência de Abraão. Para você que quer compromisso com os fatos, faça a leitura de Macabeus, a leitura da Escritura, vá conhecer o tradicionalismo e, ao contrário do que se prega no cristianismo, porque eu acho que é cuspir no prato que come, que o pessoal prega que Roma é a meretriz. E a Escritura diz que Jerusalém é a meretriz. Mas, para quem gosta de cuspir no prato que comeu, continue. Agora, eu gosto de sinceridade. Não gosto de meias palavras, e aqui o fato é: os romanos ofereceram a escritura que você tem em sua mão hoje. É por causa deles que você tem a literatura bíblica hoje em mãos. E a maioria hoje olha para Roma como a grande meretriz. Muito pelo contrário. Quem se tornou meretriz... Se tornou, porque antes não era. Quem adulterou, quem cometeu prostituiu, adultério, quem prostituiu, foi a nação de Israel. Sim. Se você for ler a história de Judas Macabeus aqui, você vai ver literalmente isso. Dentro aqui do contexto, dentro do contexto histórico, não só esse aqui, todos os e profetas. dentro da escritura toda, que eles se prostituíram. Por de fato, o templo foi destruído primeira vez e depois reconstruído e destruído novamente. E esse povo foi espalhado. Era profético isso, porque a nação se corrompeu.
aceitou a idolatria, o tradicionalismo contrário à vontade do Criador, que é algo abominável para ele. Então, nós não somos santos aqui em casa, nem eu, nem minha esposa, nem sei se a gente deve usar essa palavra aqui, mas eu quero que você entenda que não há, há um interesse em procurar fazer a vontade do Criador aqui. E para tanto, nós estamos com os olhos abertos para o que está escrito. E não cerrados, vendados pelo tradicionalismo do mundo. Entende? E eu fico admirado como que as pessoas se alfinetam de uma denominação para outra, achando que está na verdade, no caminho da verdade, e eu não conheço nada. E eu vejo que essas pessoas também não. Mas o que nós podemos fazer de diferente? Procurar o que está de fato escrito, conhecer de fato o tradicionalismo e não ficarmos alimentando, cauterizando a nossa consciência com momentos agradáveis e tradicionalismo aparentemente santo. Aparentemente santo. E a abominação da desolação, que é relatado no livro de Daniel, aconteceu com a presença de Antíoco Epífanes, o rei grego que invadiu Jerusalém anos mais tarde. Ok? Eu espero que você tenha compreendido. Nós vamos ficando por aqui. Gostaríamos de falar muito mais, mas o vídeo vai delongando, né? E eu sei que algumas pessoas perdem horas assistindo um filme, uma série, vendo assuntos sensacionalistas, futuristas, mas quando se trata dos fatos, boceja, né? Sente cansaço, acha enfadonho, mas sempre foi assim. Está até relatado, lemos até hoje, inclusive isso no livro de Atos ali. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.